Podem sair, aquelas que têm a sua classe, para nós termos pregação da Palavra de Deus nessa manhã. Pode colocar a projeção, André? Houve uma quarta-feira no passado que eu citei esse tema. Normalmente nas quartas-feiras não é registrado, não é a mensagem, não é gravada, mas hoje essa vai ficar gravada. E com as facilidades que nós temos hoje, não é? Você pode entrar no YouTube, ouvir lá na página da igreja as mensagens, e elas podem ser compartilhadas via celular, não é? O WhatsApp aceita que você compartilhe ali a pregação. Então hoje facilitou demais essas questões. Mas nessa manhã nós queremos falar exatamente disso. E observar uma questão muito importante. Há solução para esse problema? A rebeldia na adolescência é algo que precisa acontecer? E o que a Bíblia me fala como pai a realizar quando eu enfrento filhos rebeldes, quando eu enfrento o problema de ter filhos rebeldes? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe enquanto falamos dessa questão. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, porque em questão nenhuma da nossa vida, Tu nos deixaste sem instrução. Todos os problemas que nós enfrentamos, o Senhor já nos tem dado o escape. O Senhor já tem nos dado a orientação necessária para que sejamos vitoriosos. Reconhecemos, ó Deus, que o trato com os nossos filhos adolescentes pode potencialmente tornar-se numa dificuldade. Nós estamos reconhecendo que isso traz tristeza ao lar, traz pesar ao coração dos pais, mas acima de tudo estamos reconhecendo que há sim solução na Tua Palavra. Que a orientação da Tua Palavra, se seguida e obedecida, trará o equilíbrio que todos nós carecemos para com os nossos jovens e adolescentes. E assim nós oramos a Ti agradecidos pela Tua provisão, pois oramos em nome de Cristo. Amém. Muitos de vocês já criaram seus filhos, não é? Já se formaram, já têm suas famílias. Outros estão só no princípio do processo. Alguns estão apenas começando esse processo. Outros já estão em pleno processo de terem filhos jovens e adolescentes no lar. Que nós precisamos concretamente entender que criar bons filhos não é uma questão de sorte. Ah, como seus filhos são bonzinhos? Você responde, tive sorte. Não, isso não é uma questão de sorte. Ter bons filhos no lar não é uma questão de sorte ou de acaso, mas ter bons filhos no lar é uma questão de tomarmos nossas decisões biblicamente, de termos atitudes bíblicas no lar. Então nós temos jovens e adolescentes, e esse é o tema desse mês, nós queremos jovens e adolescentes servindo ao Senhor. Isso não é uma questão de acaso, de sorte ou de não saber como que nós obtivemos aquele resultado, mas sim é uma questão de uma paternidade que conduz-se, que se permite conduzir pelos princípios bíblicos. Quanto mais Bíblia, mais bênçãos. Quanto mais aprendo da Bíblia, quanto mais obedeço, melhor é a minha vida. Isso não é sorte, isso não é acaso, isso é a mão de Deus. Jamais devemos nos esquivar disso. Aonde está a palavra de Deus, está o Deus da palavra. Aonde está o poder de Deus, há o poder da sua palavra agindo. Aonde está a palavra de Deus, há bênçãos. Por isso não é uma questão de sorte ou de azar, mas uma questão de decisões corretas. O que nós nos propomos a observar nessa manhã é por que os adolescentes
E em alguns casos até jovens se rebelam em determinada altura da sua vida. Eu sei que há muitas explicações que podem ser dadas. As mais comumente ouvidas é que a rebelião é uma questão hormonal, ou seja, é uma questão que passa pelas transformações hormonais às quais o adolescente está exposto. Alguns até mesmo dizem que é um desejo primitivo de demarcar seu próprio domínio. Então a rebelião no tempo da adolescência seria a necessidade dele tornar-se um adulto. Ou até mesmo alguns dizem que é um processo natural. Ocorre com todos os adolescentes. Mas o que nós nos perguntamos é, que será realmente necessário que o adolescente viva uma fase de rebeldia? Será necessário e obrigatório que todo adolescente passe por uma fase de rebeldia? Eu sei que grande parte das pessoas responderá que sim, mas nós estamos dizendo biblicamente que não é necessário e não é realmente desejável que o adolescente passe por uma fase de rebeldia. Não é preciso, não é obrigatório. Não há uma forma de dizer, olha, isso realmente vai acontecer. Não, isso não é uma escravidão, mas é resultado de algo maior. E por isso, biblicamente, temos que dizer que não é preciso que os nossos adolescentes passem por uma fase de rebeldia. O que nós queremos concluir, irmãos, é que os nossos filhos jovens e adolescentes são preciosos. Eles são o nosso futuro. Se o Senhor Jesus Cristo não voltar em alguns anos, e alguns anos eu quero dizer aqui 40, 50 ou 60 anos, certo? Grande parte de nós já terá ido para a eternidade. O que ficará nessa terra são os nossos descendentes. Alguns aqui, como o irmão João, já têm os netos, né? Como é bom isso é maravilhoso. Saber que quando o Senhor Jesus me chamar à casa celestial, eu vou ter aqui pessoas que eu deixei. Eles são preciosos e nós desejamos firmemente, biblicamente, que o desenvolvimento deles seja cheio de harmonia e crescimento em maturidade. Mas para isso é necessário que compreendamos o que a palavra de Deus diz. Primeiro fato que eu quero observar com os irmãos é o que é isso. Nós temos que entender biblicamente o que é a rebelião na adolescência, ou a rebelião da adolescência. E para nós entendermos isso, eu gostaria de dizer que nós não podemos incorrer no erro de encarar a rebelião da adolescência simplesmente como mais uma fase previsível e irremediável da vida. Nós não podemos, como pais cristãos, como pessoas que creem na palavra de Deus, diante da rebelião dos nossos filhos, dizer, olha, tudo bem, isso é só mais uma fase. Olha, tudo bem, não tem como escapar disso. Olha, tudo bem, adolescentes são assim mesmo. Não podemos usar essa desculpa. Quando nós inventamos ou recorremos a essas desculpas, que é algo previsível, que é algo irremediável, nós estamos contradizendo aquilo que a Bíblia está dizendo. Quando, por exemplo, dizemos que simplesmente esta rebelião é culpa dos hormônios, este conflito entre pais e adolescentes é culpa simplesmente dos hormônios que estão agindo no corpo deles, nós podemos dizer o seguinte: são todos os adolescentes que se rebelam? Quando nós observamos as nações desse mundo, todos os adolescentes, em qualquer nação ou tribo desse mundo, todos eles se rebelam? Se a questão fosse hormonal, nós teríamos que responder sim. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer família do mundo, em qualquer cultura do mundo, os adolescentes se rebelam porque é uma questão hormonal. Mas nós temos que obrigatoriamente dizer pela observação, não. Não é em todas as culturas. Não são em todas as casas. Não são em todos os países, não são em todas as tribos. Isso não acontece por questões hormonais. E o fato de nem todos passarem pela essa rebeldia demonstra isso. E outra coisa, se fosse simplesmente uma questão hormonal, a medicina já teria resolvido.
Nós já teríamos soluções médicas para tratar da rebelião se simplesmente fosse uma questão, digamos, hormonal. Agora eu levanto uma segunda possibilidade. Será que a rebelião na adolescência é culpa do excesso de autoridade paterna? Então, supostamente aqui, o conflito ocorre quando os pais autoritários impõem limites que impedem seus filhos de se desenvolverem. Mas e quando a rebelião ocorre com aqueles pais que não são autoritários? Como explicar então? Será que eles se rebelam porque nós somos autoritários demais e impomos limites demais? Mas e aqueles que não têm limites e mesmo assim se rebelam? Como explicar então aquilo que está acontecendo? Nós temos que olhar para a palavra de Deus e entendemos que a Bíblia nos revela o centro desse problema. A rebelião, biblicamente, é uma questão de coração. Observe bem o que Provérbios 22:15 diz. A estultícia está ligada ao coração da criança. Então nós podemos dizer biblicamente que a rebelião na adolescência é a ausência de sabedoria governando o momento. É a ausência de sabedoria em saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então nós temos que concluir. Eles são imaturos. Muitas vezes não sabem o que devem ou o que não devem fazer. E isto é real. Mas o fato é que falta sabedoria. A estultícia, o pecado, está profundamente ligado ao coração da criança. E ela procurará demonstrar isso. Então a rebelião principia no coração. Inicia dentro dela e não exteriormente a ela. Porque a rebelião é uma demonstração de pecado. Em segundo lugar, a rebeldia é um sintoma, mas não é a causa. A rebelião se torna uma dificuldade, um problema, mas ele não é a causa em si mesmo. Há uma causa por trás da rebelião que é demonstrada. E o que nós vemos na palavra de Deus, que a causa é a rejeição ao relacionamento paterno. O problema aqui não é de rebeldia, de limites, de regras excessivas, mas o problema da rebelião na adolescência é um problema de relacionamento entre pais e filhos. Não é um problema de autoridade, é um problema de falta de relacionamento. O que nós observamos na palavra de Deus é que quando nossos filhos se rebelam, eles se rebelam porque não encontram no lar aquilo que deviam encontrar. Os nossos filhos pequenos, sim, eles demonstram rebeldia contra a nossa autoridade. Nós temos diversos bebês aqui na igreja, desde pequenininhos, menos de 1 ano. Eles já demonstram que querem fazer sobressair a sua vontade e não a vontade dos pais. Que querem demonstrar que eles mandam e que são capazes. Não tem nem 1 ano de vida ainda, mas já demonstram isso. Agora, na adolescência, a rebelião não é contra a autoridade, mas contra os relacionamentos. Então é importante identificar a fonte da rebeldia, ao invés de simplesmente tentar aplacar os sintomas. Muitas vezes os pais dizem, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei que atitude eu tomo. Mas devemos entender que o grande conflito não está nos hormônios ou na autoridade severa, mas está no relacionamento entre pais e filhos. Está na vida conjunta entre pais e filhos. Então a rebelião na adolescência é um sintoma de que o relacionamento entre pais e filhos tem rupturas e está enfraquecido. Rebelião na adolescência demonstra isso. Há rupturas, há problemas, há fraqueza no relacionamento entre pais e filhos. Tendo dito isto, nós precisamos, a partir desse prisma, entender por que acontece a rebelião na adolescência. Nós precisamos entender que há 2 influências que contribuem para o comportamento de rebeldia. Há 2 influências que vão estar por detrás do relacionamento de rebeldia. Primeiramente, a natureza da criança é naturalmente auto-orientada. A natureza pecaminosa dela é naturalmente voltada para si própria. O pecado do egoísmo não precisa ser aprendido. O pecado do egoísmo não precisa ser ensinado. Ele já está no coração dos nossos filhos.
Eles já chegam a esse mundo desprovidos de qualquer recurso que vai conduzi-los no caminho certo, mas providos de todo recurso que vai conduzi-los pelo caminho errado. Se deixados por si próprios, ao invés de demonstrar qualidades, eles vão demonstrar sim as características de um coração pecaminoso. Se deixados por si próprios, as suas próprias escolhas, a sua própria autoridade, o que os nossos filhos vão escolher é o pecado e toda a manifestação pecaminosa que eles forem capazes de apresentar. Agora, a prática de educar os nossos filhos, de ensiná-los na palavra de Deus, vai influenciar esse comportamento. Tudo aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, tudo aquilo que nós passamos para eles, tem uma face de bênçãos e uma face de dificuldades. Se nós sabemos que o coração dos nossos filhos é naturalmente inclinado ao pecado, então a instrução que transmitimos a eles, que procura incliná-los a Deus e mostrar-lhes a verdade, submeter a sua própria vontade à vontade de Deus, precisa ser muito bem observada. E eu quero citar aqui 3 estilos de criação de filhos e os resultados que essa criação traz para os nossos filhos. O primeiro estilo da criação de filhos, nós podemos dizer que é uma paternidade centrada nos filhos. Nós podemos estabelecer um estilo em casa, procurando corrigir as coisas. Se eu sei que o coração dele está inclinado para o pecado, mas eu tenho que mostrar como ele está inclinado para Deus, como voltá-lo para Deus. Eu posso cometer o erro de centrar a minha paternidade, de centrar tudo que é feito no meu lar, simplesmente nos meus filhos. Centrar a paternidade nos filhos, normalmente tem como motivo o medo ou o temor de gerar conflito com eles. O coração deles quer algo. Se eu disser não, vai ter problema. Pode ter 9 meses, 10 meses, 11 meses. Se a criança quer alguma coisa, ela quer, por exemplo, mexer nesses vasos de flor, e eu digo não, não pode, eu vou ter problema. Ela está com 1 ano hoje. Quando ela tiver com 5 anos, ela vai querer mexer no piano, eu digo não pode, eu vou ter mais problemas. Quando ela tiver com 10 anos, vai ser mais difícil ainda. Quando tiver 12, vai ser uma guerra. Sabe, porque muitos pais centralizam a criação, o lar nos filhos para evitar problemas. Então, eles simplesmente dão tudo que as crianças querem. Fazem tudo que os adolescentes querem. E pai, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu sei que você sabe. Essa maquininha que nós chamamos celular é de uma ajuda tremenda na nossa vida. Como facilita a nossa vida. Mas essa maquininha que nós chamamos celular também coloca na vida dos nossos filhos a oportunidade de ter alcance a coisas inimagináveis. E nem todos eles estão preparados para ter essa maquininha. Nem todos eles têm maturidade para ter essa maquininha na mão. Eu sei que se você disser não para o seu filho adolescente, dizer você não vai ter celular, você vai ter 3ª Guerra Mundial em casa, é verdade. Ele vai começar a dizer, todos os meus primos têm, todos os meninos da escola têm, todos os meus amigos têm, por que só eu que não tenho? Daí você responde, porque você não é como um deles. Você não é igual a eles, e os seus pais não são iguais aos pais deles. Se quiser completar dizendo que a igreja deles também não é igual à igreja deles, pode dizer. E se o pastor também não é igual ao pastor deles, pode dizer. Não, nada é igual. Irmão, se nós não frearmos isso na infância, não é na adolescência que a gente vai conseguir. Coloque limites enquanto há tempo. Paternidade centrada nos filhos, mima os filhos, não ama os filhos. Paternidade centrada nos filhos cria problemas que depois vão ser realmente grandes questões na vida, que vão ser extremamente difíceis de resolverem. Por um outro lado, alguns procuram usar uma paternidade autoritária. A paternidade autoritária é percebida toda vez que os pais reforçam regras morais para os seus filhos, mas suspendem para eles mesmos.
Sabe o que é paternidade autoritária? É o seguinte: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você simplesmente faz porque eu mandei. Mas pai, você faz. Não, faço o que eu estou mandando. Faça o que eu estou dizendo que você deve fazer. Faça porque é a minha ordem. O fato de eu fazer o que eu estou proibindo você de fazer, não deve ser levado em conta. Eu acho que simplesmente a minha ordem ou a minha autoridade já são suficientes para isso. Para com os filhos menores isso até pode funcionar, mas faz isso com um filho adolescente. Deixa eu dizer algo que eu noto para os pais aí que dirigem carro, não é? Você sabe que seu filho vai dirigir exatamente do jeito que você dirige, né? Ele vai ter as mesmas manhas na direção que você tem. Se você tem o costume de passar o sinal vermelho, se você tem o costume de andar acima da velocidade, ó, saiba, ele vai fazer exatamente o mesmo. Ele vai agir direitinho como você. Não adianta, irmãos, dizer ou mostrar o que é certo, ou dizer que ele deve fazer dessa forma, simplesmente pela autoridade que eu tenho de dizer quando ele não vê isso na minha vida. Quando é criança até funciona, mas com adolescente não funciona. Se você diz para um adolescente o que ele deve fazer, mas ele não vê isso em você, é inútil, é problemático. O adolescente vai rejeitar um relacionamento injusto, porque ele já consegue perceber um relacionamento injusto. Por que você pode e eu não posso? Ah, eu posso porque eu sou o pai, você não pode porque você é o filho. Mas com 12 anos ele já acha que está muito grande para isso. O terceiro tipo, dentro da criação de filhos, é a estrutura familiar que você desenvolve. Você pode estabelecer uma estrutura familiar interdependente. O que nós queremos dizer com isso? É uma família onde os membros estão enviando sinais entre si, entre os pais, de pais para filhos e entre os filhos. As normas, valores, padrões de conduta, eles operam ali dentro da família. Então, os membros da família são dependentes uns dos outros e cultivam um sentimento de pertencimento à família. Você pode ter uma estrutura familiar que é interdependente, ou seja, aberta entre os membros da família. Ou você pode ter uma estrutura familiar independente, ou seja, onde os membros da família estão voltados para fora. Eu lembro numa quarta-feira, quando eu falei sobre adolescentes, eu mostrei isso. Eu reuni algumas pessoas aqui na frente, e eu, num círculo, falei que elas ficassem voltadas para fora do círculo. Elas não se viam, elas não se comunicavam, elas não enviavam sinais. Mas quando elas se voltaram para dentro, elas se viam, se comunicavam e enviavam sinais uns para os outros. Uma família interdependente, os membros são voltados um para o outro. Mas uma família independente, eles estão voltados para fora. Eles estão longe uns dos outros. Eles experimentam conflitos, eles não sabem como lidar com esses conflitos. Então, as normas, valores e padrões de conduta comunicados dentro de casa estão enfraquecidos, porque a real influência vem do lado de fora. E os membros continuam aí absorvendo o que vem do lado de fora, sem saber como lidar com o lado de dentro da família. E isso tem consequências. Quando você tem uma família interdependente, os filhos crescem identificando-se com a família, e eles se veem a si mesmos como membros de uma família, de uma estrutura social que é a família. Quanto mais ele sente que faz parte de uma família, menor a chance de ele procurar identificação fora da família. E a pressão de grupos externos sobre ele, que realmente é forte, vai ser vencida pela influência da família nele. Mas quando você tem uma família independente, os filhos crescem sob a influência de outras pessoas e dos sinais que vêm de fora. Então, os grupos sociais aos quais eles pertencem vai ter mais influência sobre ele do que a influência que a família tem. Agora, qual é a relação entre essa identidade familiar e a rebelião na adolescência? Qual a relação que tem sobre o tipo de criação de filhos e de identidade familiar com aquilo que acontece com os nossos adolescentes? Uma vez que o adolescente rejeita a família como grupo principal dele, se ele se identifica com outros grupos, o comportamento dele vai ser de acordo com os grupos que ele se identifica. Se nossos adolescentes não encontram no lar
as regras e o modo de vida para eles, eles vão encontrar fora do lar. Se eles não encontram no lar a segurança que eles querem, eles vão encontrar essa segurança fora do lar. Eles vão a cada dia mais ser menos parecidos com a família e mais parecidos com os grupos de fora que estão influenciando eles. Você pode notar isso. Alguns dizem que eu e os meus meninos somos muito parecidos. Eu não acredito. Eu acho que a dona Keila tem muito ali também. Mas às vezes eu percebo que nós cortamos o cabelo do mesmo jeito. Outras vezes eu percebo que nós, até mesmo em muitos momentos, nos vestimos igual. Usamos as mesmas palavras e temos os mesmos hábitos e gostos. Então não é só uma questão de fachada, não. Acaba acontecendo que eles se tornam pequenos fabianos e eu acabo me tornando um pouco deles também. Quando você percebe que a aparência, as palavras, a roupa, os gostos do seu filho já não são iguais aos da família, significa que esses gostos, essa aparência e essas palavras estão sendo aprendidas fora. Perceba isso. A família tende a se identificar num modo de conduta e de aparência e de palavras. Mas quando alguém da família está destoando disso, quer dizer que ele está trazendo de fora. Ele está rejeitando o relacionamento da família. Então a atitude de rebelião vem do fato do adolescente vai fazer parte de outro grupo, com outros valores. Quando ele se nega a agir de acordo com os valores da família, ele está dizendo que os valores dele são outros e que os relacionamentos dele são outros. Não é que ele se rebelou contra a família, é que na realidade ele tem outra família. Aquele que influencia ele está do lado de fora e não do lado de dentro. Então o centro da questão está no relacionamento e não no fato que ele não gosta dos valores da família. Nós temos que ter um cuidado tremendo com isso. Eu tenho dito aos irmãos, eu não canso de repetir, jamais permita que o seu filho faça parte de qualquer torcida de futebol em Goiânia. Nunca. Não permita. Eles procuram atrair, eles procuram chamar, eles querem que os adolescentes façam parte desses grupos, jamais permita isso. Você não vai ter um filho em casa, você vai ter um torcedor de algum time. Com tudo aquilo que isso traz. Porque a influência maior precisa ser da família. E quando a rebelião, os adolescentes simplesmente estão dizendo, olha, vocês não são mais minha família. Eu tenho outros. Então, como a família precisa agir para evitar isso? E como a família precisa agir para restabelecer esses relacionamentos que são quebrados? Eu creio que os pais podem ter a mesma influência sobre os filhos, ainda maior do que aquele que os de fora têm sobre os filhos. Nós podemos pensar aqui, fazer um exercício na nossa mente. Como você deseja que a sua família seja daqui a 10 anos? Como você pensa? Eu creio que daqui a 10 anos, talvez eu já seja até avô. Não é? Os meus filhos já vão, os mais velhos vão estar com 25 e 23 anos. Então talvez eu já seja avô. Possivelmente eu já tenha um genro ou uma nora. Não é? Então como que eu penso daqui a 10 anos que vai ser a minha família? O que eu tenho que responder é que ela será exatamente daqui a 10 anos o que eu tenho plantado hoje. Os valores que eu planto no lar hoje vão refletir aquilo que eles serão daqui a alguns anos. Então eu preciso de alguns passos para estruturar a minha família dentro de uma identidade e de um relacionamento concreto. Primeiro, eu preciso ter em mente que o problema, talvez no meu lar, não é uma questão de rebelião, mas sim de relacionamento. Eu preciso chegar a essa conclusão bíblica. O problema não está nos hormônios, o problema não está numa obrigatoriedade de se rebelar, mas sim o problema está no fato que está faltando relacionamento com o meu filho jovem e adolescente. Eu preciso concluir definitivamente que a questão que envolve o meu lar é uma questão de relacionamentos. Então eu passo a tomar os passos para que os relacionamentos sejam fortificados ou sejam até mesmo retomados. O que eu posso fazer? Você já reuniu sua família
para tratar das dificuldades? Você já reuniu a família em roda da mesa para conversar? Não é aqueles gritos dizendo, menino, o que está acontecendo? Não. Chamou ele para sentar e olhando olho no olho, com a Bíblia aberta. Já conversou com ele? Já conversou com a sua família, estando ali apenas a família? E olha só quantas coisas podem ser feitas quando nós reunimos a família. Por vezes os nossos filhos podem até nos acusar de algum pecado, algum erro. Nesses momentos nós podemos explicar isso e até mesmo pedir o perdão deles. Ah, pai, eu não entendo por que você faz isso. Você pode explicar. E pode até mesmo pedir perdão pelos seus erros. Quando você reúne a sua família para dizer que modo ela tem que andar, você pode definir com ela aquilo que Deus deseja para a família em cada área. Você pode pensar e dizer para os seus filhos sobre as áreas em que a família não tem funcionado, ou que ela tem funcionado de forma contrária aos princípios da palavra de Deus. E você pode dizer para ela que há um novo rumo a ser tomado, e mostrar particularmente como cada um pode participar disso. Quando os adolescentes já estão rebeldes, é possível retreiná-los? É possível restabelecer o relacionamento? Sim. Basta que os pais tenham uma qualidade. Relacionamentos com adolescentes são restabelecidos, retomados, quando os pais são consistentes. O que quer dizer que o pai é consistente? Quer dizer que o filho adolescente está observando o meu comportamento. Se eu estou dizendo a ele que ele é proibido de fazer tal coisa, mas ele vê em minha vida, isso é inconsistência. Se ele vê que diante de um fato eu ajo de um jeito, e depois de algum tempo, diante do mesmo fato eu ajo de outro, isso é inconsistência. Então o que os adolescentes precisam, simplesmente, biblicamente, é testemunhar na minha vida que eu tenho consistência bíblica. Consistência bíblica, que eu estou sempre pronto a agir de acordo com aquilo que a Bíblia tem ou exige de mim. Então, isso gera influência, influência gera relacionamento. Se o problema está em relacionamentos quebrados, se ele encontrar segurança no lar, ele encontrará um lugar seguro para ter os seus relacionamentos. Qual objetivo nós podemos chegar então? Quero terminar dizendo isso. Por que você tem sua família? Por que você teve filhos? Para que servem os seus filhos? Primeira questão. Crie os seus filhos para a honra de Deus. Não crie os seus filhos como um bibelô. Não crie os seus filhos para mostrar para os outros. Não crie os seus filhos para você ter orgulho deles. Não. Crie os seus filhos para honrarem a Deus. Estabeleça que Deus é mais importante na vida deles do que você. Eles precisam muito mais de Deus do que precisam de mim ou de você. Eles têm muito mais compromisso com Deus e deveres a cumprir com Deus do que têm comigo. Para mim, eles vão responder por alguns anos. Para Deus, eles vão responder por toda a eternidade. Então, mostre para eles, crie os seus filhos para honrarem a Deus e para entenderem que Deus é maior do que qualquer outra coisa. Em segundo lugar, ensine para eles que felicidade, que ser feliz não é o alvo da família. Nós não temos uma família para sermos felizes. Esse não é o alvo. Ser feliz não é o alvo. Ser feliz não é alvo para crentes. Ser feliz não é alvo a ser perseguido. Santidade é o alvo a ser perseguido. Felicidade é o resultado da santidade no lar. Crie uma família santa. Procure estabelecer a santidade no lar e a felicidade será o resultado. Mesmo agindo assim, eu não posso garantir anos perfeitos na vida familiar. Realmente, problemas ocorrerão aqui e ali, mas se nós ensinarmos, treinarmos, corrigirmos, encorajarmos os nossos filhos a viverem dentro dos padrões da palavra de Deus, nós e eles seremos recompensados.
que é a rebeldia? A rebeldia significa que outro ocupa o lugar no coração do meu filho, que não é Deus. O que significa a retomada dos relacionamentos familiares? Significa que Deus está ocupando o seu lugar novamente. Significa que Deus foi colocado no centro e ali Ele permanece. É assim que nós precisamos agir. Olhar para Deus e manter Deus no centro da nossa família, para que outras pessoas ou grupos não ocupem esse centro e para que a rebeldia não seja o resultado disso. Se Deus for o centro e se os nossos filhos virem que nós somos submissos a Deus, eles andarão no mesmo caminho. Mas se eles virem o contrário, provavelmente eles buscarão em outros aquilo que deviam encontrar no lar. Seja firme, seja amoroso, seja bíblico. Esse livro é autoridade. Eu quero terminar contando uma pequena história para você. Eu tenho um amigo, pastor, que o filho dele entrou em rebeldia tal que deixou o lar. Muito novinho ainda, muito novinho. Não quero mais me submeter ao meu pai, não quero mais me submeter à minha mãe, não quero mais submeter a nada que tem nessa casa. E saiu de casa. Passou dias e dias fora. A semelhança do filho pródigo, teve um dia que o filho foi lá, não é? Queria voltar para casa. E já foi entrando como se fosse dono da casa, e o pai disse, opa, peraí, nada disso. Volta para a porta. Fez o menino voltar para a porta. Foi lá e pegou a sua Bíblia. O menino na porta do lado de fora. E disse assim para ele, você é muito bem-vindo nesta casa. Nós te amamos e você sempre será o nosso filho. Mas nesta casa a autoridade é esse livro. E a pergunta que ele fez foi, você está disposto a obedecer a esse livro? O menino olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse, pai, eu estou disposto. Então o pai o trouxe para dentro, o abraçou, a mãe o abraçou e foi recebida de novo. E eu tenho certeza, se ele tivesse dito, eu não quero saber nada desse livro, aquele pai teria dito, então aqui não é o seu lugar. Até que Deus então quebrantasse plenamente o coração dele, ele voltasse para casa e dissesse, realmente, eu estou disposto a seguir esse livro. A autoridade no nosso lar é a Bíblia, e ela que precisa reger os nossos relacionamentos. Faça isso. Tenha a Bíblia sempre no seu coração e no seu lar, e você verá o tremendo resultado que a presença de Deus traz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.